Olá chicos, que tal? Estamos aqui para mais uma aula de língua espanhola para vocês aí da primeira série do ensino médio. Venham comigo. Vamos ver aqui os objetivos desta aula. Analisar as informações explícitas e implícitas no texto, identificar o emprego dos aumentativos e diminutivos, quais são as funções dentro do texto, compreender o vocabulário que auxilia o entendimento a partir do contexto e também ampliar aí o vocabulário a partir dos diferentes gêneros textuais. Apenas uma reflexão aqui, vamos a pensar. Seria um gatito ou um gataço? Né? Um gatinho ou um gatão? Vamos observar aqui, Prestem atenção nesses termos aqui, tá? Na palavra, gataço, gatito. Tá? Eu tenho o aumentativo e o diminutivo. Qual é a diferença na imagem? Observando a imagem aqui, nós vemos o mesmo objeto, porém, tamanhos, formas aqui diferenciadas. La manzana, né? Uma maçã, maçanita e maçanota. Observe a terminação para o diminutivo aqui, ita, né? E esse ota, tá? Para o aumentativo. La misma fruta, pero em tamanhos diferentes, com sufijos de diminutivo e aumentativo. Vamos observar, então, justamente um conceito. Los sufijos de aumentativo e diminutivo podem ter caráter apreciativo, depreciativo, afetivo ou de ironia, entre outros. Tá? Então, dependendo da forma que você utilizar o aumentativo ou o diminutivo, ele pode atribuir aí sentidos diferentes dentro do contexto. Vamos observar algumas, terminologias aqui e justamente a regra agora dos aumentativos. El aumentativo é uma palavra que se forma añadiéndole a la palabra original una terminación especial para indicar su gran tamanho. Ou seja, você modifica a terminação do termo ali, da palavra, da expressão, acrescentando justamente algumas outras palavras, algumas outras utilizações aí, Las terminações que se utilizam podem ser muito variadas. Olha os exemplos aqui, Terminação on, ona, para o masculino e feminino, aço, assa, masculino e feminino, ote, ota. Olha o exemplo do cão aqui. Perro, Cachorro, perraço, tá? Como se fosse referir, por exemplo, cachorrão, tá? Em geral, o aumentativo serve para, como eu já havia dito aqui, as funções do aumentativo. Expressa maior tamanho. Se ha comprado uma casaça. Muito linda. Tá? Expressar intensidade, ou seja, um grau de intensidade. El novio de Maria é um tipo guapetón. Guapo já é bonito, Guapetón, ou seja, lindão, tá? Tiene valor despectivo e, olha aqui, já te he dicho que no te hagas el machote, porque isso no me assusta, ou seja, um machão, tá? Cuidado com alguns aumentativos que podem dar ideia depreciativa. Presta atenção aqui, Algumas terminações. Hacha ou hacho. Exemplo. Poblacho, que vem de polvo, tá? Quando você utiliza esse aumentativo aqui, você está fazendo algo depreciativo. Ucha, ucho, exemplo. Viejucho, vem de velho. Ou seja, você está intensificando aquela ação de ser velho, depreciando. Acho, assa, exemplo. Pelmaço, persona molesta, fastidiosa, inoportuna, tá?
Oteota, o exemplo, palavrota, de palavra grosseira, né? Como se fosse palavrão, por exemplo. Então, termos depreciativos aqui, utilizando essas terminações, esses sufixos, tá? Primeira atividade. Precisam analisar aqui, ó, quem vem nos visitar? O gaturro, né? Nosso personagem da língua espanhola aí. Temos 4 quadrinhos aqui. Vocês irão observar essa sequência de quadrinhos da tirinha, vão responder as 2 questões. Ó. Primeiro, que causa humor em la história? O que causa humor aqui? Qual que é a ironia? Né? E na letra B, identifique o emprego de um aumentativo. Então, vocês vão ler a sequência de quadrinhos e vão encontrar um termo que foi utilizado, uma palavra aí, que foi utilizada no sentido aumentativo. Vou dar um tempo para vocês lerem, refletirem, pensarem, chegarem aí às conclusões e retornaremos na sequência. Bora lá, pessoal. Vamos fazer primeiro uma leitura aqui para vocês entenderem. Ó, o dono dele chega ali no primeiro quadrinho, né? Uma expressão de surpresa, ó, uau, né? Uma interjeição. O que ele observa aqui? Vários ratos ali, como se fosse só a cabeça do rato pregada na parede e o gaturro ali numa pose, né? Felicitaciones, gaturro! Caçaste um montão de ratones, né? Ou seja, está parabenizando o gato justamente por ter caçado um monte de ratos ali. Estás confirmado em tu puesto, ou seja, você vai permanecer no seu posto aí, justamente caçador, né? Para caçar quantos ratos for necessário. E no último, aqui, né, o momento inesperado. O que causou justamente ali a ironia, né? Ó, listo, muchachos, ou seja, pronto, né? Un año más de contrato, ou seja, por fim, ele que acabou fazendo o contrato com os ratos só para permanecer ali na residência. Então, num tom irônico aqui, né? Ó, que causa humor em la história? El humor está en el engaño, ou seja, enganar, né? Gaturro acabou enganando ali o seu dono. Ó, demonstra ser caçador e su dueño que está feliz por não perceber que há ratones no lugar, né? E onde está o emprego aqui do aumentativo? Ó, se vocês observarem no segundo quadrinho, vou voltar um pouquinho aqui, ó, segundo quadrinho, à direita, ó, felicitaciones, gaturro, caçaste um montón.
Observem esse termo montón, tá? Inclusive está destacado aqui, tá? É um emprego aí de um aumentativo. Monte um montão, ok? Agora vamos falar dos diminutivos. O diminutivo é uma palavra que se forma añadiéndole a la palavra original uma terminação especial para indicar seu pequeno tamanho. Temos alguns exemplos ali, ó. Pelota, pelotita, mesa, mesilha, café, cafecito, anilho, anilhito. Observem as terminações aí, ó. Ita, ilha, ito, tá? As terminações que se utilizam podem ser muito variadas. Por exemplo, então aqui, ó, o professor havia dito ito, ita, no masculino e feminino, ilho, ilha, no masculino e feminino também, tá? Em geral, serve para, olha aqui, 3 possibilidades. Primeiro, especificar o tamanho pequeno, ou o valor de algo. Tamanho ou valor. Ó, libretita é o diminutivo de libreta, que por sua vez é o diminutivo de livro. Tome cuidado aqui, ó. O termo livro, né? Eu tenho libretita e libreta, tá? Para nombrar afetuosamente a um ninho pequeno, ou seja, de forma afetiva. Quando a gente fala assim, ó, Manolito, né? Manolo, tá? Carinhosamente se referindo aí a Manuel, né? Manolito é o diminutivo de Manuel, tá? Então a gente faz de forma afetiva, de forma carinhosa. E expressar algo em forma despectiva ou sem importância. Quando a gente fala assim, ó, coisa, né? Ó, coça, cosita, cosita, uma cosita, né? Esse é o diminutivo de coisa. Ok? Dessa forma aí, sem importância. Analisando a língua aqui, ó, observem esse termo, ó, está aqui, né, no quadrinho, ó. Mi osito não pode dormir. Tá, osito, né? Osito é o diminutivo da palavra osso. Tomem cuidado com esse termo na língua espanhola. Osso, né? Se refere a urso, tá? Osso, por exemplo, referindo-se aí ao esqueleto, seria hueso, tá? Tome muito cuidado, tá? Ó, atividade 2. Temos aqui mais uma historieta de Gatur. Vocês vão ler ali, tá? E aqui vão identificar os diminutivos e ou seja, decir aí, vocês vão dizer de qual palavra deriva. Então, além de identificar aí qual é o diminutivo, vocês vão identificar aí também qual origem desse diminutivo. Prestem atenção. Temos mais de um aqui no contexto, tá? Vou dar um tempo para vocês lerem, refletirem e voltamos na sequência.
Vamos lá, pessoal, venham comigo aqui. Fazer análise, então. Primeiro vamos ler, ó. Sabes que pichicho? Sabes que pichicho? Né? Com essa carita de perrito malo. Não te tenho medo, não te tenho medo. Daí, o cachorro ali abre a boca, a bocanha, o gaturro, né? Ó, bueno, um pouquinho sim. Ou seja, tem medo, né? Demonstra que acaba tendo medo, sim. Estava subestimando o cão, né? E não contava ali que o cão fosse abocanhar ele. Ó. Identifica, então, aqui quais são os diminutivos e de onde provém esses termos, essas palavras. Temos aqui 3, tá? Prestem, ó. Primeiro, carita, ó. Primeiro quadrinho aqui, ó. Com essa carita, que vem de cara, né? Do rosto, a face. Perrito, ó, carita de perrito. Perrito que já vem de perro, que é cachorro, cão, né? Então, diminutivo aí. E lá, no último quadrinho, ó, bueno, um pouquito sí, referindo-se justamente a termo pouco. Beleza? Parabéns aí se você acertou todas. Se não acertou, reveja os conceitos, o conteúdo aí a respeito dos diminutivos, tá? Atenção. Atividade 3. Vocês vão observar justamente o modelo aqui, identificar quais são os diminutivos na frase e dizer justamente de qual palavras que eles procedem. Olha o exemplo. Modelo. Quero um café com 2 cucharaditas. Vem de cuchara, que é o quê? Né? Colher. Tá? Ó, quero um café com 2 cucharaditas de açúcar. Então, cucharaditas foi utilizado no contexto diminutivo, que provém de cuchara, que é colher. Vocês vão observar aqui, ó, as outras 3 frases. Vou dar um tempo para vocês pensarem, analisarem e retornamos na sequência. E aí, pessoal, deu tempo de analisar as 3 frases, identificar ali os diminutivos e saber qual é a procedência desses termos? Vamos para as respostas aqui das 3 opções. Observem, na primeira, ó, quero um vasito de leite e 2 panes com mantequilla. Observe o termo que está em destaque colorido aqui, ó, vasito, mantequilla. Prof, o que significa vasito? Tome muito cuidado com esse contexto. Lembre-se da palavra basso como copo. Copo.
tá? Baço é um copo. Então, por isso que, ó, baço de leite, bacito de leite. E mantequilha de manteiga, ok? Letra B, espera um ratito. Ratito, ó, provém de rato. Tomem cuidado aí, tá? Rato é momento, não é raton. Raton que é o animal, né? E rato de momento, ó. Um ratito que vuelvo pronto. Si quieres, come algunas galletitas. Ou seja, bolacha, biscoito, umas bolachinhas, biscoitinhos, enfim, tá? Galletitas, de galleta. Hoy es el cumple de cumpleaños. Observem também aí a abreviação desse termo. Cumple vem de cumpleaños, que é o quê? Aniversário. Ó, hoy es el cumple de Dieguito. Então, diminutivo do nome, Diego. Tratado aí de forma carinhosa, né? Ó, voy a regalarle um livro e um avioncito a pilhas. Um aviãozinho, referindo-se ao diminutivo de avião. Ok? Espero que vocês tenham acertado aqui. Se não, revejam o conceito da aula aí. Tá? Atividade 4. Observem aqui, ó, el anúncio. Van a decir em que sentido se utiliza o diminutivo ratoncito. Vocês estão recordados ali dos sentidos que são utilizados a partir do diminutivo? Então aqui vocês têm um exemplo, ó. El ratoncito Pérez. Com que sentido foi utilizado esse termo, ratoncito, esse diminutivo? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e voltamos na sequência. Olha lá, observando o enunciado aqui do anúncio, se vocês prestarem atenção, foi utilizado no sentido, né, de forma afetiva, de forma carinhosa. Ó. Se utiliza esse diminutivo, ratoncito, como se fosse falar o ratinho Pérez, né, para nombrar afectuosamente el ratón. Ok? O que aprendemos aqui, gente? Ó, 3 coisinhas. Primeiro, interpretação das historietas de Gatur. Segundo, empregar, né, o emprego dos aumentativos e diminutivos e as funções dentro do texto, além de léxicos relacionados à temática. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até breve.